internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um bate-papo semanal. E hoje eu estou aqui com ela, a psicóloga infantil Marisa Celestino. Seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Meu nome é Marisa, eu sou psicóloga infantil, sou formada desde 2021 e atualmente eu atuo lá na Clínica Mentalis, aqui em Montes Claros mesmo. Isso, e nós vamos conversar hoje muito sobre também a sua carreira e também um assunto muito importante a ser debatido, que é o bullying. Não é isso, Marisa? Exatamente, muito importante, principalmente nos tempos atuais. Exatamente. Então me conte um pouco aí sobre a sua trajetória, né, na psicologia. Sempre quis fazer psicologia, sempre desde criança mesmo, era a única profissão que eu pensava de fato, que eu gostava. Sim. Aí ingressei na faculdade, comecei a gostar mesmo do público infantil, então assim, de modo geral, tudo que eu fazia era muito direcionado para esse público. Sim. E aí, quando eu me formei, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o público infantil, para mim foi ótimo. Então, desde então, eu me dedico a essa área mesmo, eu estudo sobre isso e tenho atendido esse público infantil e adolescente também. Entendi. Então, desde quando você começou aí na sua trajetória na psicologia, você já queria, então, exercer essa parte da psicologia infantil? Sim, ao longo da graduação, eu descobri a psicologia infantil como essa paixão, além da psicologia. Perfeito. Hoje, o nosso tema que nós vamos conversar, pessoal, é bullying. Mas muitas pessoas podem não saber o que é o bullying. Então, eu queria que você nos explicasse aqui o que é o bullying. O bullying, ele é uma palavra inglesa que, na verdade, não tem assim um significado traduzido para o português exato. Mas isso seria algo próximo como um valentão, algo do tipo. E é um termo para falar de agressões de pessoas ou grupos contra outros indivíduos e grupos também. Então, assim, aquele indivíduo, aquele grupo que sofre determinadas agressões verbais, psicológicas, até as físicas mesmo, e de forma repetitiva. Então, assim, esse é um fator do bullying, que seja repetitivo e normalmente acontece no ambiente escolar. Entendi. Então, é um caso também muito grave, né? Exatamente, é grave, porque quando você não nota o que está acontecendo, como geralmente acontece, porque criança, adolescente, dificilmente eles vão chegar aos adultos e contar as situações que eles estão vivendo. Então, assim, isso acaba por levar eles a outras consequências e principalmente atingir a aprendizagem, suas questões familiares mesmo. Sim, isso é uma consequência, né? Consequência, exatamente, uma consequência dessas práticas de bullying que nem sempre são identificadas, que nem sempre são levadas a sério. Tem muita questão do tá tudo bem, é só uma piadinha, as pessoas acabam normalizando isso, achando que tá tudo ok. E isso é um problema, né? Normalizar o bullying é um problema. É, porque assim, a questão do bullying é muito antigo. Então, assim, provavelmente na sua época você já vivenciou. Com certeza. Então, na minha época também eu vivenciei. E é muito antigo e as pessoas achavam que tava tudo ok. Então, a pessoa era ridicularizada, sabe aquela pessoa que sempre é perseguida em sala, em escola. E então, assim, as pessoas achavam que estava tudo bem. Então, tem o valentão, o popular, normalmente. O agressor tem esse perfil, assim, mais popular mesmo, de muitos amigos. E então, encontra alguém com a característica que, para ele, não é igual, que é diferente, que não faz sentido. Então, assim, é o magrinho, é o gordinho, é o muito alto, é o muito baixo. Então, assim, ele viu aquela característica que pra ele é diferente. Então, ele começa a implicar ali com essa pessoa, com essa adolescente, com essa criança. Isso é um problema. E, normalmente, ele tem os seguidores. Então, é um reforço pra ele. Então, ele vai lá, ele ridiculariza aquela pessoa. Ele se sente no poder de fazer isso, né? E ele tem uma plateia que acaba que também está participando do bullying, mesmo que fala, não, mas eu não falei nada, eu não fiz nada. Mas enquanto plateia, ele está colaborando. E então, assim, ele vai sempre reforçar aquela sensação de poder sobre aquela pessoa, tende a se repetir. Sim, isso é um assunto, um ponto muito importante. Porque muitas pessoas, elas estão presenciando, né, aquela cena e depois elas falam, não, eu não participei. Exatamente. Então ela tem, como que eu posso dizer a palavra? Participação. Isso. Então, assim, se tá vendo, tá assistindo, não tá procurando um adulto, não tá procurando um meio de ajudar,
Então, de certa maneira, ele também está ali envolvido na agressão. Perfeito. Que a gente chama o bullying de agressão mesmo. Com certeza. Existem diferentes tipos de bullying? Quais? Na verdade, os que a gente mais conhece é o bullying que eu acabei de falar, que é de uma pressão, uma ridicularização psicológica, física e até o sexual, porque existem os casos, sim, de assédio mesmo, principalmente dos meninos para com as meninas, passar a mão e sem consentimento. E tem hoje o ciberbullying, que é muito mais forte hoje. Exatamente. Então, assim, adolescente e criança com o telefone na mão. E aí já tem esse perfil de agressor, então ele vai sim utilizar desse meio para poder fazer bullying com essas pessoas. Sim, isso potencializa, né? As redes sociais hoje potencializa o bullying de uma maneira, o cyberbullying. O cyberbullying, Isso, exatamente. de uma maneira muito grande, porque você pode estar aqui com seu telefone, ninguém sabe quem é você e você está atacando. O anonimato é um perigo. Exatamente. Então, assim, hoje eu diria que esse é o bullying evoluído. É o bullying que está uma dimensão muito maior e atingindo muito mais pessoas nesse sentido. Sim, exatamente. E quais são as consequências do bullying na vida de uma pessoa? A pessoa vítima de bullying, ela pode ter N consequências. Então, assim, o que normalmente começa na infância e adolescência, se ela não é percebida, se ela não é ali combatida, ela vai se estender para a vida adulta. E quando chega na vida adulta, por um lado a gente tem aquela pessoa, a vítima, que é mais passiva, mais permissiva, que sofre ali um assédio moral no trabalho, por exemplo, é aquele funcionário que o chefe faz algo agressivo e ele não dá conta de tomar uma atitude mesmo e tudo se mais. Posicionar. Se posicionar, né? Exatamente. E aí ele pode desenvolver depressão, ansiedade, transtorno de pânico. Nossa, é muito grave. Muitas consequências. Exatamente. E por um outro lado, a gente tem o outro perfil, que é a vítima de bullying, que de repente começa a ser agressor porque ele foi agredido um dia. Então, vou agredir primeiro antes que me agridam. Então, eles colocam isso como uma defesa. É um escudo, exatamente. Um escudo. Isso. Então, assim, é aquele adulto mais agressivo mesmo, que, não, eu vou aqui falar agressivo com ele antes que ele fale comigo. Sim. Eu vou tratar mal ele antes que ele me trate mal. Então, as consequências a longo prazo. Sim, são muitas consequências, né? Que desde criança, adolescente, passa para a juventude, para a fase adulta, e isso acarreta consequências na vida de outras pessoas, né? De outras pessoas, porque quem está envolvido vai ser, de alguma maneira, afetado. As famílias, elas são afetadas também são nisso, afetadas, né? Os amigos, o convívio social, é isso mesmo? Isso mesmo. Principalmente quando a pessoa sofre bullying, ela tende a se afastar. Então, assim, inclusive é um dos sinais. Aquela criança ou adolescente que de repente começa ali a se afastar da família, fica mais recluso, fica mais no quarto, mais no celular, que hoje tem mais essa questão. Então, mais no celular, fica ali mais tímida. Então, a gente entende que acarreta essa dificuldade familiar mesmo. Eu entendo. Igual mesmo, a pergunta que eu iria fazer pra você agora, é possível notar esses sinais de bullying na escola? Nós acabamos de falar que em casa ele fica mais isolado no quarto, ele fica mais calado, só no telefone. E na escola, é possível notar esses sinais nessas crianças e adolescentes que estão passando por esse problema? Sim, é possível notar e, inclusive, é uma maneira muito assim específica de saber do bullying é na escola, porque é ali onde o professor está diante da criança ou adolescente todos os dias e ele pode notar nesse sentido também. A criança ou adolescente começa a ter um rendimento escolar mais baixo, se era aquele adolescente ou criança que tirava uma nota melhor, de repente as notas começam a cair, de repente está ali mais isoladinho no intervalo, mais isoladinho no seu canto, mais choroso. Então, assim, existem os sinais e que dá pra gente ficar. Sim, então esses sinais, eles são observados pelo professor. Pode correto? ser, Pode ser de maneira geral pela equipe pedagógica, né? Por isso que a gente insiste no treinamento, na capacitação, para que eles consigam ter esse olhar, né, do adolescente, da criança, tanto vítima como agressor. Exatamente. E essa equipe pedagógica? Como essa equipe lida com essa criança ou com esse adolescente que sofre bullying? Primeira coisa, tem que ter um acolhimento, é o primeiro de tudo. Ele tem que ser acolhido. Porque geralmente ele não fala de primeira, Ele não fala, tem que ser acolhido. Mas a escola, de modo geral, ela tem que mostrar que é um espaço
onde a criança ela pode sim falar, onde ela pode procurar o adulto, Sim. onde ela tem ali uma segurança. Se ela entende que a escola é esse espaço que ela pode, que ela tem tranquilidade para falar sobre suas dores, ela vai procurar. Então, assim, a orientação é a escola aberta aos alunos. Porque se é uma escola muito fechada, muito rígida, o último lugar que ela vai procurar. Exatamente. Então, e tem que ser o primeiro lugar, tem que né? ser o Ali, primeiro lugar, naquele âmbito ali naquele escolar. âmbito. Então tem que ser o primeiro lugar, já que está sofrendo naquele ambiente. Então é importante que ele tenha essa segurança de Sim. ir até o professor, de ir até a equipe pedagógica procurar essa ajuda. Para depois levar para casa e ter esse diálogo entre escola e família mesmo. Perfeito. Por que é tão difícil para essas vítimas se abrirem, falar para o professor, para a família? Por que é tão difícil? Até o medo mesmo de pensarem no sentido assim de serem mais inferiores, entende? Sim. De você estar passando por algo e achar que se você contar, está demonstrando fraqueza. Principalmente para os pais. Então, a gente vem muito de uma cultura onde os pais diziam: se você apanhar na escola, você apanha aqui de novo. Exatamente. Ou então a criança fala algo tipo: me chamou de algum apelido, né? Pejorativo. Besteira, menino, é brincadeira, nossa, você vai apelar. Então, assim, tudo isso acaba por fazer com que a criança ela vai se afastando. Então, chega um momento que ela está sofrendo de fato o bullying, está sofrendo, e aí ela não dá conta de levar isso para casa ou para a escola. Entendi. Com esse medo de ser mais ridicularizada ainda. Entendi. Nossa fraqueza. Por exemplo, hoje, você trabalha com a psicologia infantil. Sim. Você provavelmente deve receber famílias com crianças, mas então eles não falam diretamente. Tem um processo. Como que você descobre isso? Porque lá no fundo, então, já que eles não expressam, primeiramente, como você descobre que isso pode ser um fruto de bullying na vida dessa criança ou desse adolescente? Normalmente não chega a questão do bullying. Meu filho está sofrendo bullying. Tá tendo um problema na escola com o bullying em si. Sim. Mas chega aquela criança ali com dificuldade de ir para a escola. Não quero mais ir para a escola. Tô chorando. Tá chorando todo dia para ir para a escola. Recusa a ir à aula. Exatamente. Meu filho teve uma queda de aprendizagem. Tá com dificuldade de autoestima. Então, Sim. quando a gente começa a abordar lá no consultório isso com a criança ou com o adolescente, aí a gente começa a entender que tem o fator bullying ou parecido com o bullying ou mais perto de bullying, que está fazendo com que essa criança se afaste, que está fazendo com que essa criança prefira não ir para a aula porque é um local de sofrimento para ela. Sim, exatamente. E então, assim, é a parte disso. Não necessariamente chega o bullying, mas chega o sintoma do bullying. Entendi. Então é aí que vocês conseguem enxergar o problema. Exatamente. E aí, chegando nesse problema, de modo geral, ainda que chegasse a questão do bullying em si, Sim. a primeira coisa que a gente faz é trabalhar as habilidades socioemocionais da criança. E não só da vítima, o agressor também tem essa dificuldade de habilidade mesmo. Porque a vítima, ela é permissiva demais. E aí é um problema. Sim, e a gente tem que trabalhar isso para que ela seja assertiva. Sim. E o agressor, ela tem um perfil agressivo que ele também não sabe como lidar com essas pessoas. Entendi. Então, ele tem que aprender. E aí, no caso da vítima, trabalhar a autoestima mesmo, de autoconhecimento. É todo um processo para que ela consiga se posicionar, para que eventuais casos de bullying volte a ocorrer, ela já saiba, consiga dar conta. E se posicionar em relação àquilo, né? Exatamente, porque geralmente o bullying é direcionado a essas pessoas mais que não conseguem se defender mesmo, que tem uma dificuldade mesmo ali, a criança mais tímida, mais na dela, então preparar essa criança e adolescente. Há um trabalho também com as famílias? Com certeza, porque principalmente. Eles chegam ali queixando: meu filho teve uma queda no aprendizado, meu filho não está querendo ir para a escola, e muitas das vezes os pais não aceitam isso. Ocorre muito isso? Ocorre porque o trabalho com criança e adolescente, de modo geral, seja qualquer questão, é com a família também. Sim. Então, a família, ela é, sim, trazida junto com a criança para o consultório. Sim. E no caso do bullying, a gente precisa mostrar para os pais que eles também têm esse trabalho fundamental. Sim. De diálogo mesmo, de abertura com a criança ou com o adolescente. Exatamente. E aí eu falo não só da vítima, mas do agressor, porque muitas vezes o agressor é aquela criança ou adolescente que vem de um ambiente também agressivo.
Então, a gente precisa não punir Sim. essa criança, esse adolescente. A gente precisa acolher também. Acolher, ajudar assim também. como a vítima, porque ela também está precisando de ajuda. Exatamente. E aí, no caso da vítima, ela precisa encontrar na família a segurança, precisa encontrar o diálogo, para que ela se sinta segura e dê conta do restante da vida adulta e tudo mais. Entendi. No âmbito escolar, quais são as dicas que você tem para esse combate ao bullying na escola? Tem inclusive uma lei já de 2015, se não me engano, que fala sobre a necessidade da escola ter a capacitação da equipe pedagógica, como a gente já havia falado, mas também fazer campanhas, ter esses momentos de conscientização para todos os alunos. Que é muito importante. Que é muito importante e, inclusive, é um momento que pode aparecer as eventuais vítimas. Sim. Que talvez não tenham coragem de falar para os pais, não tenham coragem de falar para ninguém. E no momento ali de conscientização, de campanha, de falar mesmo sobre o bullying, o que é o bullying, quais as consequências, ela consiga finalmente se abrir e poder ser encaminhada tanto para o apoio familiar como apoio psicológico. Isso é muito importante, né? A conscientização para essas crianças, os adolescentes da escola. Eu me lembro na minha época, nós já tivemos várias campanhas de conscientização sobre o bullying na escola e foi muito importante. E é muito importante também até hoje, né? Abrem espaços, e principalmente a gente falando de seres humanos em formação, ter a informação do quanto o bullying ele é prejudicial, do quanto eu posso estar fazendo mal ao outro e principalmente do mal que o outro está me fazendo, isso pode ligar um alerta de, não, tem alguma coisa errada, porque se a gente coloca lá em pratos limpos para a criança, a sua ridicularização, na verdade, não é uma piadinha, isso aqui tem nome, isso aqui é uma agressão psicológica, uma agressão moral, pode levar um amiguinho até um eventual suicídio. Exatamente. Eu não sei o que se passa com o meu amiguinho, então, assim, a gente liga um alerta na criança, entendeu? Isso é uma das consequências, né? É uma das consequências. Chegar ao suicídio, infelizmente, né? Acontece muito infelizmente, ainda. Porque se a pessoa já tem um perfil ali mais suicida, tem algo mais depressivo, e aí ela sofre na escola por conta do bullying, isso vai potencializar. Sim. Então, as chances de chegar ao ato em si vai ser muito maior. Sim. Então, Marisa, nós recebemos algumas perguntas aqui nas redes sociais. Já encorajo você aí de casa a participar, né, conosco, mandando a sua sugestão, mandando a sua pergunta para o nosso entrevistado. E hoje nós tivemos algumas perguntinhas para você aqui. Vamos lá? Vamos lá. Então, a primeira é: estudar sobre bullying na escola é uma solução? É uma solução estudar sobre bullying na escola, porque quanto mais informação você tem sobre o assunto, mais maneiras de combater você tem também. Então, a partir do momento que você está engajado em estudar sobre o bullying, você vai ter mais informação, você vai ter mais conteúdo, você vai conseguir de uma maneira melhor combater se caso aparecer, principalmente se você é do âmbito escolar, se você é um professor, se você é um diretor, então mais informado melhor é. E aí entra a questão da conscientização que nós acabamos de falar. Que acabamos de falar, então assim, até para eu levar, talvez na escola não tem essa questão da conscientização, porque tem a lei, mas a gente sabe que nem sempre acontece. Sim. Então assim, se não tem, então eu estudando bullying, eu vou saber como chegar e falar, não, vamos falar sobre bullying hoje, eu posso começar. Eu vou falar sobre, e aí eu trago mais pessoas também. Perfeito, isso é uma solução. É uma solução. Exatamente, né? Para a escola, para o setor pedagógico da escola, é isso mesmo? Para a escola, no caso do bullying, a melhor solução é exatamente essa, é ter esse espaço de falar sobre o assunto. Isso. Se a gente está falando de bullying, é ter esse espaço para falar sobre o bullying. Perfeito. Então, se tem pessoas ali bem informadas, engajadas ali sobre o assunto, vai ser melhor tanto para a equipe, para os pais e para as crianças e adolescentes, com toda certeza. Perfeito. Outra pergunta aqui é sobre família. Eu acho que nós já até conversamos um pouco sobre isso, mas é bom esclarecer também. Qual o papel da família no combate ao bullying? É o que eu já havia falado antes, no sentido de acolher e deixar o espaço sempre aberto para a criança ou para o adolescente. Sim. Então, assim, a família que ali se fecha e entende, não, isso não é problema meu e cada um se vira como der, ela está fazendo um desfavor. Então, eu oriento sempre que a família ela tem esse espaço para o adolescente. Como é que foi na escola? O que está acontecendo? Está tudo bem? Vou lá de vez em quando. Sim. E deixo aberto. Eu não vou mostrar para o adolescente, para a criança, assim,
Não, se acontecer alguma coisa eu vou te punir, porque eu vou afastar. Mas Sim. eu vou mostrar que eu tô aqui, eu sou a sua família, vou te acolher para que ele consiga chegar até mim, poder falar de suas dores, do seu sofrimento. Sim. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. No caso da família, a família, o pai ou a mãe, ela enfrentou já muitos problemas antes, teve uma vida muito difícil e ela passa isso para o filho. Como que vai entrar essa questão do acolhimento? Porque talvez ele vai falar assim, não, meu filho, isso é besteira. Não, meu filho, não importa com isso. Como que lida com essa situação na questão familiar? É um problema. É um problema, porque se você não tem uma carga de uma habilidade mesmo, Sim. se você também está sofrendo, você também precisa procurar uma ajuda. E aí é mais difícil, né? É mais difícil. Você primeiro precisa procurar uma melhoria para você então passar para esse seu filho. Porque se eu não estou preparada, como que eu vou poder ajudar, né? E é um caso muito difícil. É muito difícil. E aí Porque a família, o pai, a mãe tem um problema, a criança tem um problema. E aí, como é que a gente faz? Por isso que é importante a escola, quando né? chega no consultório a questão da criança, que normalmente a criança vem antes de qualquer coisa, Sim. e aí a gente vai investigar e a gente vê que a família também tá com uma desestrutura, eu geralmente oriento, procurar um apoio para você também, um apoio psicológico mesmo. Sim. Então, porque não adianta o filho estar ali sendo cuidado, se a gente está falando de bullying, Sim. uma vítima de bullying sendo cuidado se os pais estão precisando serem cuidados também. Como ele vai ser esse apoio se ele não tem? Entende? Exatamente. Outra pergunta aqui é como identificar uma criança ou um adolescente que é alvo, né, de bullying? Normalmente, também acho que já citei em outro momento, mas assim, normalmente a queda de rendimento escolar é o primeiro ponto. a primeira coisa e a recusa de ir para a aula. Então são assim, esses dois pontos aí. Primeira coisa, então assim, a criança gostava, ia tranquila e de repente não quero ir para aula, tô tendo uma queda no rendimento, e aí antes da aula eu tô sempre com dor de cabeça, tô tendo alguma questão psicossomática mesmo. Sim. Então a gente já liga o alerta, conversa com a escola, vê se está tudo bem. Se a escola ainda não observou, tentar observar em sala, em intervalo, se a criança está mais isolada, se é uma criança que não está querendo ficar muito próxima de ninguém, está mais sozinha. Sim. Então, assim, seriam os primeiros sinais para a gente poder ligar o alerta mesmo. Sim, e os educadores são os que estão ali basicamente uma parte do dia, Sim. né? Com o aluno, com a criança, com o adolescente, né? Exatamente. Então eles vão conseguir identificar um pouco mais rápido isso. Não necessariamente, mas assim, se eles conseguirem poder prestar atenção nesse, é difícil, claro, a gente entende que a questão do educador no Brasil é uma outra questão também, que é complexa, mas assim, se ele conseguir prestar atenção a esse aluno que de repente destoou no que ele era, na sua personalidade, no seu jeito de agir em sala, em nota e tudo mais, então assim, ele pode entrar em contato com a família, chamar a atenção da família, tá acontecendo isso com fulaninho. Em casa também tá acontecendo, para ter esse diálogo, inclusive. Sim. Outra pergunta que chegou aqui pra gente foi do cyberbullying, né? Que é um problema hoje muito grave. Exatamente. Atual. Hoje eu me escondo atrás aqui de um telefone e as pessoas, né? E acham que pode fazer o que quiser, o que falar. É um problema. É um problema. E aí, nesse meio do bullying, do adolescente, principalmente do adolescente, nesse sentido do cyberbullying, é mais a questão do adolescente mesmo. Então, tem muito as piadinhas ali na internet, o vídeo que você faz do outro para ridicularizar. Exatamente. E começa a compartilhar. Então, assim, a proporção disso acaba sendo maior. E os espectadores, que são os participantes indiretos, acabam sendo maiores também. Exatamente, porque na escola era aquele grupinho. Era aquele grupinho. E agora é algo... Não. E aí, a vítima, ela fica muito mais exposta e os efeitos nela são muito maiores. Sim, mais graves, né? Mais graves Nossa. também. Até porque, assim, quando a gente diz de uma agressão física, no caso do bullying, que também é grave, é mais fácil de identificar no sentido de, chegou machucado e eu vou buscar entender isso. Sim. No caso, principalmente do cyberbullying, que é ali mais interno, não tem essa questão física, contato físico, é mais difícil, porque o adolescente pode estar sofrendo o bullying ali pelo telefone, ele não vai contar, ele está ali recluso, os pais não estão sabendo, ninguém está sabendo,
tá tomando uma proporção gigantesca e aí os efeitos vão só piorando e potencializando cada vez mais. Exatamente. E é o que nós enxergamos hoje, né? Exatamente. Em muitos jovens, em muitas crianças também, né? Porque hoje as crianças estão, por exemplo, estão com o smartphone na mão muito cedo. Bem mais cedo. Então uma consequência pode até ser pior. Exatamente, para essa criança, porque ela vai se tornar uma adolescente. Sim. E aí volta no que a gente falou, né? E aí a gente entra em outra questão, que é o imediatismo causado pelo celular. Então, assim, tudo é muito rápido e tudo impacta muito. Muito. Então, a questão das pessoas falarem hoje, a geração mimimi, não é nesse sentido, é porque tudo é mais imediatista para esses adolescentes. Sim. Então, tudo acontece na proporção rápida, mas também mais impactante. Então, sim, a vítima de bullying nesse cenário aí, ela também é mais impactada. Muito mais. A diferença que eu entendo hoje é porque hoje se debate mais o assunto. Você fala mais de bullying. Sim. Não, tá acontecendo isso é bullying. Tem um nome. Na nossa época, talvez, não tinha. Eu diria qualquer outra coisa, piada ou qualquer coisa do tipo, sim, menos bullying. Então, às vezes o que acontece é que outros adolescentes, não necessariamente a vítima, acabam indo às redes, falando, reclamando, e aí as pessoas, principalmente de outras gerações, começam a identificar isso como mimimi. Não. Sim. Tá muito fresca essa geração. Essa geração não aguenta ser chamada mais de Olivia Palito, por exemplo. Sim. Entende? Então, assim... Que é o que se chamava... Que se chamava antes, que era bullying, mas que as pessoas falavam, na minha época era ok, não tinha nada disso, não. Sim. Mas tinha sim. A gente não sabe o que acontecia com aqueles adolescentes quando eles iam para casa, quando eles estavam sozinhos. A gente não sabe o que aconteceu com eles hoje. Se são pessoas agressivas, se são pessoas submissas, a gente não sabe. Se tem uma depressão, um transtorno do pânico, a gente não sabe o que aconteceu. E hoje nós entendemos muito mais, né, sobre essas doenças, né, a depressão, a ansiedade, que é fruto daquilo que muitos deles sofreram lá atrás, né? Exatamente, tem um impacto muito forte e um deles é justamente a depressão, a ansiedade e o transtorno do pânico. Então, hoje nós conhecemos, hoje nós debatemos, que bom que a gente faz isso. Muito bom. Então, assim, eu não vejo porquê de repente ser chamada de uma geração mais fraca, essa geração, por conta disso. Claro que eles são impactados de maneira mais rápida, mas eu entendo que a questão virtual contribui muito para isso. Perfeito. Gostei muito de bater esse papo com você aqui, tá? E eu quero deixar esse momento aí para você falar com os nossos internautas, deixar uma mensagem para eles sobre este assunto e também deixe seu Instagram, deixe seu contato, muitos deles também para chegar, né, até você para uma consulta e fique à vontade, o espaço é seu. Então, vamos, gente, falar muito sobre bullying ainda, porque apesar de parecer um tema antigo, é mais atual do que se parece. Então, a gente precisa debater, a gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa estar atento a crianças e adolescentes. Não dá para entregar um telefone, por exemplo, na mão de uma criança, de um adolescente, e achar que tá tudo bem, de que eu posso ali, vou fazer minhas coisas e tá tudo certo ali, porque pode não estar. Então, vamos ficar atento mesmo aos sinais, se é uma criança que de repente está mudando mesmo assim seu comportamento, se está agressivo em casa, se está recluso e tudo aquilo que a gente já falou aqui. Mas vamos ficar atentos às crianças, adolescentes, crianças, porque eles precisam de cuidado, eles são informação e quanto mais a gente dá essa atenção, dá esse acolhimento, serão adultos cada vez mais saudáveis e melhores para contribuir para o mundo mesmo. Para quem quiser me acompanhar, meu Instagram é Psimarisa Celestino, eu atuo lá na Clínica Mentalis, também se quiserem marcar um horário comigo, estou às ordens. Então, muito obrigado, tá, pela sua participação. Eu creio que foi um bate-papo muito esclarecedor para muitas pessoas e bate-papos como este, né, vai chegar muito longe e vai trazer conscientização também para outras pessoas, tá bom? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Ok. E para vocês, até o próximo podcast.